O vídeo começa com o Nayer, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa garota e pergunta como ela vai e fala que ela tá muito linda. A garota agradece o seu elogio. Em seguida, ele pergunta para onde ela vai e ela responde que tá indo fazer um passeio. Ele então pergunta se ela mora aqui perto e a garota responde que sim. Em seguida, ele pega na mão dela e se apresenta e fala que é um prazer conhecê-la e que se chama Nayer. Em seguida, o Nayer fala que é novo na cidade, está tentando conhecer pessoas novas. Ele então pergunta se ela tem namorado, e a garota responde que sim, que ela tem namorado. Ele então pergunta por que ela está aqui sozinha, e ela fala que ele está trabalhando. Ele então pergunta se pode pegar o Instagram dela, porém ela responde que não e que tem que ir embora. Ele a deseja um bom dia e vai em direção à sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Olha o que o carro de luxo faz com a garota. Na mesma hora, ela vai atrás dele, demonstrando muito interesse no cara. A garota pergunta se o carro é dele. O Nayer fala que sim, que ele tem as chaves do carro. Ela então fala para ele mandar dinheiro para ela, que assim ela passa o Instagram para ele. O Nayer questiona e fala que ele só queria conhecê-la e que não precisa pagar por isso. Ela então fala que seria justo porque ele quer o Instagram dela. Ela então fala que seria justo porque ele quer o Instagram dela e que é uma coisa pessoal dela. Ele então fala para ela parar de joguinhos e pergunta se ela não quer conhecer ele melhor. E num passe de mágica, a garota responde que sim. Ele então chama ela para entrar no carro para eles conversarem lá dentro. E a mulher fica encantada com o carro e entra na mesma hora, achando que vai se dar bem com o Nayer, mas vamos ver o que isso vai dar. E comentem aí o que vocês estão achando do vídeo do Nayer. Dentro do carro, o Nayer pergunta por que ela entrou no carro dele se ela tem namorado. E ela responde que percebeu que ele pode cuidar melhor dela do que o namorado dela. Ele então pergunta por que ela não agiu assim quando ele tentou falar com ela e pegar seu Instagram. Ela responde que foi um pouco rude e pede desculpas para ele. E fala que ela pode se redimir muito com ele. Mas nessa hora, o Nayer fala para ela descer do carro porque ela é muito interesseira e fala para ela que não sai com garimpeira de ouro. A mulher acha ruim e fala que não é interesseira. Ele fala que é sim e que ela não é leal ao seu namorado e pede para ela descer do carro e ela desce e sai xingando o Nayer, dizendo que ele é um babaca, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com Will abordando essa garota. Ele elogia ela e fala que viu ela de longe e achou ela muito bonita. Porém, a garota já dá logo nele uma tirada falando que tem namorado. Ele então fala pra ela o que isso tem a ver com ele. E fala que não pediu pra ser o namorado dela, somente que fez um elogio para ela. Ela então fala que ele parece ser um cara legal, mas o namorado dela pode querer bater nele. O youtuber então fala que ela deve ter muito medo dele para dizer uma coisa dessa, e fala que ele não tem nenhum medo dele. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela ou seu Snapchat, ou quem sabe o seu Instagram para eles se conhecerem melhor. Porém, a mulher não demonstra nenhum interesse e fala que com certeza não, e diz para ele que ela tem que ir embora porque ele já está incomodando. Ela diz que já deixou claro que tem namorado e ele não tem chance com ela, e pede para ele não incomodar mais. Ele a deseja um bom dia e vai até o seu carro de luxo e abre a porta do Corvette. E quando a mulher vê o Corvette do YouTube, ela não resiste e vem na mesma hora para conversar com ele, demonstrando muito interesse. Ela pergunta se o carro é dele. O youtuber confirma que sim e pergunta por que ela voltou. E ela fala que gostou muito do carro dele.
Ele questiona e fala que não está entendendo porque ela disse que tem namorado. Ela fala que estava brincando com ele, que não tem nenhum namorado. O youtuber questiona por ela ter mentido, mas ela diz que não o conhecia. Ele então chama ela para eles começarem dentro do carro. E mesmo ainda ela não conhecendo ele, ela entra no carro sem pensar duas vezes. Resumindo, dentro do carro, eles combinam o que fazer. A garota fala que quer ir no shopping para fazer compras e depois ir jantar num restaurante de luxo. E depois fala que eles podem ir para casa dele. Porém, o youtuber pede para ela dizer a verdade que ela tem namorado. E ela fala que tem namorado, mas que ele não precisa ficar sabendo. O youtuber então pergunta por que ela vai fazer isso com o namorado dela. Ela responde que não está nem aí para ele e eles não precisam ficar falando dele agora. Mas nessa hora, o Will fala que tem que dizer a verdade para ela, que ela está sendo muito interesseira e demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele mostra para ela a câmera que está gravando para o seu canal no YouTube. Ele fala que ela não deu nenhuma chance para ele no início e depois viu seu carro e falou que não tinha namorado e aceitou sair com ele mesmo tendo namorado. Ele fala que ele não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela fala que não vai descer, mas ele abre a porta e manda ela sair. Ela desce revoltada, mas acabou aprendendo uma boa lição de moral. O vídeo começa com Joel abordando essa garota para fazer a pegadinha da interesseira. Ele pergunta como ela vai e pergunta se pode se sentar com ela. Já ela fala para ele que ela tá bem e quer ficar sozinha, mas o Joel pergunta se ela tem namorado. E ela responde que sim e que está comprometida. Mas o Joel pergunta se pode pegar o número dela para eles conversarem depois e que o namorado dela não precisa ficar sabendo. Ela fala que não está interessada e que não vai passar o número para ele. Joel pergunta o nome dela e se apresenta e fala que foi um prazer conhecê-la. Ele então se despede e vai na direção da McLaren. E nem precisa dizer que nessa hora que a mágica acontece. A mulher que havia rejeitado na mesma hora vai atrás dele demonstrando interesse e pergunta se o carro é dele. O Joel confirma que o carro é dele. Ela fala que ele fica muito bem na McLaren e pergunta se pode dar uma voltinha com ele na McLaren, mas ele questiona sobre o namorado dela. Ela então fala que ele não precisa ficar sabendo e que vai ser um segredinho deles. Ele então concorda e chama ela na frente do carro para tirar algumas fotos. O Joel então pergunta se ela está interessada no carro ou nele. E ela responde que está interessada nele e que gostou do carro, e em seguida os dois entram no carro. Em seguida, depois de Joel mostrar para ela a McLaren por dentro, eles descem e ele pega o número dela. O Joel então pergunta se ele quiser levar ela a sério, se ela ia terminar com seu namorado. E ela fala que sim, sem pensar duas vezes. Nessa hora, o Joel entra no carro e fala que na verdade ele não quer que ela termine com seu namorado, porque ele não quer mais nada com ela, porque ela está sendo uma garimpeira de ouro e demonstrou ser uma interesseira. Ela então fala que eles estavam bem e o Joel estava querendo sair com ela, mas o Joel responde que ele não sai com garimpeira de ouro. Ela dá a volta no carro e tenta convencê-lo a mudar de ideia e deixar ela entrar no carro. E tenta de todas as formas, insistindo para ele deixar ela ir com ele. Mas o Joel fala que ela queria terminar com seu namorado por um cara que ela nunca viu. E que ela caiu na pegadinha da interesseira e ele a deseja uma boa tarde e sai acelerando a sua McLaren. E a interesseira acabou se dando mal.
Iniciamos o vídeo com London abordando essa morena. Ele pergunta onde ela vai, fala seu nome e se apresenta para ela. Ele então elogia ela e diz que ela tá muito linda. A garota agradece pelo elogio. London então fala que ele é novo na cidade e está tentando encontrar pessoas para fazer amizade, porque ele não conhece nada aqui. Ele pergunta novamente onde ela está indo, e ela responde que estava indo encontrar com uma amiga. Em seguida, o London pergunta se ela não gostaria de sair com ele para dar uma volta em seu carro, mas ela responde que é melhor não e também que ele não faz o tipo dela. O London aceita o fora da garota e parte para o plano B. Ele então aciona o alarme do carro e quando a mulher vê a máquina dele, ela vai atrás batendo no vidro do carro. Ele então pergunta o que ela quer. E depois dela perguntar se o carro é dele, o London fala que esse é o seu carro e pergunta o que ela quer. Ela pergunta se ele não quer pegar o número dela. Mas ele questiona, dizendo que ela disse que ele não fazia o tipo dela. Ela fala que estava sendo rude e pede desculpas para ele. Depois do London dizer que está tudo bem, ele pergunta se ela tem namorado. Já ela fala para ele que está solteira e que não tem namorado. E depois dele falar que está indo encontrar comida, ela pede para conversar com ele dentro do carro. O London então fala que tudo bem e chama ela para entrar no carro com ele. Ela não perde tempo e entra na máquina de London achando que vai se dar bem com ele. London então pergunta o que está acontecendo e depois dela falar que não sabe, ela fala que ele tentou falar com ela e agora ela está aqui tentando falar com ele. Mas ele diz que ela tinha dito que ele não faz o tipo dela. E depois dela perguntar por que ele está sendo ruim com ela, o London fala que é porque ela deixou claro que ela não queria nada com ele. Em seguida, o London pergunta qual o tipo de mulher que ela é, e ela responde que ela é uma dama e é muito difícil. London então fala que ela é uma garimpeira de ouro e está demonstrando ser uma interesseira. Ela fala que esse não é o termo que ela deseja usar. Ele fala que sim, porque ela mudou de ideia só porque viu o carro. Ele pede para ela descer porque não quer mais nada com ela. Ela desce revoltada, falando que o carro não deve ser dele, mas no fim acaba se dando. O vídeo começa com o youtuber London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa loira na rua, pergunta como ela vai, qual o seu nome e se apresenta para ela. E fala que é um prazer conhecê-la e que ele se chama London. Sendo assim, ele pergunta onde ela estava indo. E ela responde que ela estava indo almoçar no restaurante ali perto. London então fala que ele é novo na cidade e que também está procurando um lugar para comer. A garota então pergunta se ele tem dinheiro para almoçar no restaurante. Ele fala que tem sim e pergunta se ele não aparenta ter dinheiro. Ela fala que do jeito que ele está vestido, parece que ele não tem dinheiro. Em seguida, London tenta pegar o número dela, mas ela fala que não vai rolar. Então ele não insiste e caminha até o seu Corvette C8. E como num passe de mágica, a garota muda de ideia e mostra interesse pelo cara agora que ele está de nave. Em seguida, ela pergunta se o carro é mesmo dele. London fala que sim, que é um de seus carros. Na sequência, London pergunta se pode pegar o número dela agora. E dessa vez, ela passa o número para ele sem pensar duas vezes. E já nem parece a mesma mulher de antes.
Então ela fala que se ele quiser, eles podem almoçar junto para conversarem e trocarem uma ideia juntos. London então aceita o convite dela e fala que quer almoçar no melhor restaurante e pede ela para levar ele no melhor. Ela fala que vai levar sim. Então ele chama ela para entrar no Corvette com ele e pede para ela dar a volta para entrar no carro. Dentro do carro, o London muda os planos e fala que tem uma cobertura aqui próximo e pergunta se ela não quer ir para lá para conhecer sua casa. A garota topa e aceita ir com ele. Então, London dirige o Corvette e leva ela para sua casa. Eles chegam na casa de London e ele fala para ela ficar à vontade. E os dois se sentam no sofá e começam a conversar. Ela fala que gostou da casa dele e que é muito top. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com Kilo, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette C8. Ele aborda a garota no carro e pergunta como ela está. E depois dela falar que está bem, ele fala que está com seu carro ali e que a sua gasolina acabou e pergunta se ela não pode arrumar alguns dólares para ele colocar gasolina no seu carro. A mulher fala que não tem dinheiro para dar para ele e pergunta como que ele sai de casa sem ter dinheiro para colocar gasolina. O YouTube então explica que na verdade ele inventou isso tudo e só queria falar com ela, porque achou ela muito atraente e pergunta para ela se ela tem namorado ou algum homem. Em seguida, ela responde que tem namorado e ele tenta pegar o número dela, porém ela fala que ele está incomodando e manda ele ir embora. O YouTube então vai em direção ao seu glorioso Corvette C8 e é aí que a mágica acontece. A mulher vê que está fazendo burrada e na mesma hora vai atrás dele perguntando o seu nome e se apresenta para ele. Então ele pergunta se ela já andou em um carro igual o dele e ela responde que não, mas gostaria de dar uma volta. Então ele fala para ela entrar no carro com ele e já nem parece mais que ela tem um namorado. Dentro do carro, ele pergunta qual é o homem certo para ela. Ela responde que com certeza é ele e ele pergunta por quê. E ela responde que é por causa que ele tem um Corvette e parece ser um homem bem-sucedido. Depois deles descerem do carro, o youtuber fala que vai tirar algumas fotos dela junto com o carro porque elas vão ficar muito boas. Ela concorda e ele tira as fotos para ela. Em seguida, ele pede para ela passar o número para ele, e quando ela fala o telefone para ele, na hora de salvar, ele fala que vai salvar o nome dela como garimpeira de ouro. A mulher sai toda sem graça e vai embora sem dizer uma palavra, e acaba sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com o London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette C8. Ele aborda essa loira e pergunta como ela vai e qual o seu nome e fala que ela tá linda demais. Ela fala que está bem e que se chama Kay. London então pergunta para onde ela estava indo e ela responde que tem um compromisso e tem que estar em um lugar daqui a pouco. London fala que achou ela muito linda e que gostaria de conhecê-la melhor e se apresenta para ela.
Em seguida, London pergunta por que ela está com tanta pressa e se ela não pode falar com ele há apenas 5 minutos. Ela responde que já disse que está ocupada e tem que ir embora. London então pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim. E fala que ele não tem chance com ela e pede para ele desistir de falar com ela. Então London a deseja um bom dia e vai em direção ao seu Corvette C8. E na hora que a garota vê que o London está de nave e vê a máquina do YouTube, os olhinhos dela brilham e ela vai atrás dele perguntando se o carro é dele. London então fala que ele tem as chaves do carro e que o carro é dele. Então ela pergunta para onde ele queria levar ela. London então fala que estava tentando conhecê-la, mas ela falou que ele não faz o tipo dela. A garota fala que mudou de ideia e que agora ela quer conhecê-lo sim. Na sequência, London pergunta se ela tem mesmo um namorado. Ela responde que sim, mas ele não tá dando o que ela precisa. Ela pergunta se ele não quer o número dela. Ele fala que sim e chama ela para entrar no carro para eles conversarem lá dentro. A garota, mostrando muito interesse em London, entra no carro achando que vai se dar bem com o youtuber. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, London pergunta por que ela mudou de ideia. Ela responde que ele mostrou que ele é um cara bem sucedido e tem muito a oferecer por uma garota igual ela, e fala que vale a pena conhecê-lo. Porém, London responde que ele está procurando uma garota que queira ficar com ele não apenas por causa dos bens materiais, e que ela está demonstrando ser uma garimpeira de ouro, e que ele pensou melhor e não quer mais sair com ela. A garota começa a ficar brava e fala que é óbvio que ela só quer ficar com ele por causa do carro. E feio do jeito que ele é, uma garota igual ela nunca ia dar uma chance para ele. London mostra a câmera para ela que está gravando e fala que ela vai ficar famosa e manda ela descer do carro e ir embora. Ela desce do carro, mas acaba sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com o Nair abordando essa garota em um posto de gasolina. Ele pergunta como ela vai e se apresenta para ela. O youtuber fala que ela chamou sua atenção e ele teve que vir falar com ela. E fala que sua beleza chama a atenção de longe. A garota agradece o elogio. Então ele pergunta de onde ela é e ela fala que é da Nigéria. Nair pergunta quanto tempo ela está em Houston e ela responde que já faz 1 ano. Em seguida, o youtuber fala que mudou para a cidade já faz 2 semanas e está tentando conhecer pessoas novas e fala que gostaria de tê-la como amiga. Então, ele pergunta se ela tem namorado e ela diz a ele que não. O youtuber pergunta por que não e ela fala que só está tentando relaxar e curtir um pouco. O youtuber fala que gostou muito das tatuagens dela e que ele gosta muito de tatuagens. Eles conversam um papo descontraído e ele pega o Instagram dela. Em seguida, ele fala que não vai fazer nada agora e convida ela para sair para relaxar com ele. A garota topa e aceita. Na sequência, ele chama ela até o seu Corvette para lhe mostrar o seu carro e deixa a garota muito impressionada. Depois dela entrar no carro, ele dá a volta e fala que ela é linda demais. Em seguida, dentro do carro, ele fala que ela realmente chamou sua atenção e fala que ela parece até uma modelo. Além disso, o YouTube pergunta para ela o que ela gosta de fazer e ela fala que gosta de ir em clubes. Então, ele pergunta com o que ela trabalha e ela fala que é analista de sistemas.
Em seguida, Naya fala que ele está gravando um vídeo para o YouTuber e que ele caça garimpeiras de ouro e que ela não foi interesseira e mostra a câmera que está gravando para ela. Ele fala que ela foi genuína e muito doce e que ela é uma mulher sensacional. Em seguida, ele chama ela para descer do carro para ele terminar o vídeo com seus inscritos. Na sequência, ele vai com ela na frente do carro e pede para ela dar uma voltinha. E vocês que estão assistindo o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Então, ele se despede dela e fala que depois vai mandar mensagem para ela, para eles marcarem de sair para beber. E dessa vez ela não foi interesseira. E me digam o que vocês acharam. O vídeo começa com o London abordando essa morena. Ele pergunta como ela vai, fala seu nome e tenta se apresentar. Mas pela cara dela dá pra ver que ela não tá muito afim de falar com ele. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado. E ela fala que sim e diz que ele é muito brabo. London então fala que ele também é brabo e pergunta qual o nome dela. E com a maior mal vontade, ela fala que se chama Ashley. Porém, ela sai andando e deixa London falando sozinho. Então, ele se despede e fala que onde ela estivesse indo, ele poderia levá-la no seu Corvette. E é aí que a mágica acontece. Olha na cara que a mulher faz quando vê que ele está de nave. Então ela pede para ele esperar e pergunta se o carro é mesmo dele. London fala que tem as chaves e que o carro é dele. Ela então fala que ele pode dar uma carona para ela. Porém London a questiona, dizendo que ela disse que tinha namorado. Entretanto, a garota fala que o namorado dela não precisa ficar sabendo de nada. London então pergunta o que ele não precisa ficar sabendo. E ela fala a respeito deles estarem conversando. London a questiona, dizendo que ela estava mandando ele ir embora e não queria falar com ele. Então ela fala que teve um longo dia e pede desculpas para ele. London pergunta a ela onde ela estava indo. E ela fala que estava indo numa loja ali na esquina. Em seguida, ele fala que estava indo num restaurante almoçar e fala que eles podem almoçar juntos. A garota topa e aceita o convite de London e eles entram no Corvette. London então dá a volta e fala que ela é uma garimpeira e que ele vai colocar ela para correr do carro. Dentro do carro, London fala que se ela não está tendo um bom dia, ela não deveria tratar mal as pessoas. E ela concorda com ele e fala que ele tem razão. Em seguida, London pergunta se o namorado dela não iria achar ruim dela estar dentro de um carro com outro homem. Ela responde que não, porque ele não vai ficar sabendo. Então London pergunta se ele gostar dela e começarem a sair juntos, o que ela espera dele. Ela fala que ela é uma dama e quer viajar o mundo, fazer compras, ir ao salão de beleza e ser bancada por ele, já que ele tem muito dinheiro. Nessa hora, London abre o jogo e fala que ela é uma mulher linda e atraente, porém só tem um problema, que ela não é uma dama, e sim uma gold digger, porque ela falou que tinha namorado e nem queria falar com ele, mas foi só ver o seu carro que ela esqueceu do seu namorado e queria sair com ele e gastar o seu dinheiro. London fala que ela é uma interesseira e mostra a microcâmera para ela que está gravando e fala para ela dar o fora do seu carro porque ele não sai com interesseira. E a Gold Digger acaba se dando muito mal.
O vídeo começa com o youtuber Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua BMW i8. Ele aborda essa garota e pergunta como ela está e para onde ela estava indo. Ela fala que está bem, mas está com pressa. Ele então pergunta qual o nome dela e se apresenta e diz que se chama Nate. Porém, ela responde que o nome dele não interessa para ela e fala que está ocupada. O youtuber então fala que gostaria apenas de conhecê-la, mas ela fala que ela não quer conhecê-la e ele já deveria ter percebido que ele não faz o tipo dela e fala para ele conhecer outra pessoa. Nate então pergunta por que ela está sendo tão rude com ele. Ela fala que ele está fazendo ela perder seu tempo e que ela está sem paciência. O youtuber fala que ela não precisa tratar ele assim, que ele só está tentando ser educado com ela e nada mais. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado. Ela nem espera ele terminar e fala que está noiva e manda ele cascar fora. Então, como a última cartada, ele pergunta se não pode, pelo menos, pegar o Instagram dela para eles se conhecerem depois. Mas a mulher fala qual parte que eu estou noiva, você não entendeu, e fala que vai chamar a polícia para ele. Então, o Nate deseja uma boa tarde e vai em direção à sua BMW e abre a porta da máquina. E ela já vem correndo, pedindo para ele anotar o número dela. E magicamente o noivo já desapareceu. E sem nenhuma enrolação, Nate chama ela para eles conversarem dentro do carro. E lá é onde que o Nate não deixa barato e coloca os pingos nos i. Dentro do carro, ele pergunta por que ela estava sendo tão rude com ele. Ela pede desculpas e fala que olhou a hora errada, estava com pressa e que ela vai se redimir com ele. Então, o Nate pergunta se é difícil dela dizer o nome dela para as pessoas. Ela fala que não e fica sem graça e pede desculpas. Então, nessa hora, ele fala que ele não está gostando da energia que ela está passando para ele. Ela então pergunta qual energia e ele responde que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que não quer mais nada com ela. Então ele pede para ela descer do carro. E ela desce e sai reclamando, mas no fim acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette C8. Ele inicia uma conversa com essa garota e pergunta o nome dela e se apresenta para ela. Então ela fala que se chama Mary e London fala que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta por que ela está olhando para ele desse jeito e fala que ele é um cara legal. Então London pergunta se não pode conhecê-la melhor e eles saírem para beber juntos. Ela fala que não, que ela está indo embora. Então ele pergunta se ela tem namorado ou se ele não faz o tipo dela. A garota responde que as duas coisas e tenta sair andando. Então London vai até o seu Corvette e a garota, que já estava indo embora, volta e vem perguntando se o carro é dele e se apresenta. London fala que sim, que ele tem as chaves do carro e pergunta se ela gostou. Depois dela falar que sim, ele pergunta o que ela quer com ele. London então fala que agora eles estão começando da maneira certa e pergunta se ela quer conhecê-lo agora. Ela então pergunta se ele tem muito dinheiro. London fala que é claro que ele tem dinheiro, que é só ela olhar para o carro dele. London então fala que ele é novo na cidade e está procurando um restaurante para comer.
a garota auto se convida para ir com ele. O YouTube então fala que vai deixá-la escolher o local para eles comerem. Então ele chama ela para entrar no carro com ele e ela vai achando que vai se dar bem com o London. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta o que ela gosta de fazer e ela responde que gosta de fazer compras no shopping e pede para ele levar ela no shopping porque ela está precisando fazer algumas compras. London então fala que vai levá-la sim, mas antes ele quer escrever algo no celular dela e pede ela para passar o telefone para ele. Então ele pega o celular dela e escreve alguma coisa no celular. Em seguida, ele passa o telefone para ela e pede ela para ler em voz alta. Então ela lê: "Eu sou uma garimpeira de ouro". London então fala que ela mudou de ideia só porque viu o carro e manda ela descer e fala que não quer mais nada com ela. Ela desce sem graça e acaba sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com o YouTube Florida Made abordando essa garota em uma espécie de pracinha. Ele chega nela e pergunta se pode chamar a polícia. Ela não entende nada e pergunta chamar a polícia por quê. Então ele diz a ela que ela acabou de roubar seu coração. A garota começa a rir da cantada do YouTuber e ele pergunta se a cantada foi boa e ela fala que sim. Então ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde que não. Ele então pergunta se ele é feio ou algo do tipo e ela fala que não, que é porque ela não quer um relacionamento agora. Florida então fala que ele só queria conhecê-la melhor e fazer amizades, mas a garota continua não dando muita bola para ele e na maior má vontade fala que não está interessada. Ele fala para ela que ele ganhou muito dinheiro com sua empresa e quer aproveitar a vida agora do lado de uma pessoa bacana. Mas a garota não acredita no que ele fala e diz que ele já está atrapalhando. O YouTube pergunta se ela não pode pelo menos passar o seu Instagram e ela fala novamente que não e fala que se ele não for embora agora, ela vai chamar a polícia. Ele então fala: "Calma, garota, não precisa disso, já estou indo embora e não vou atrapalhar mais". Então ele a deseja um bom dia e caminha até a sua McLaren. E é aí que a mágica acontece. A garota vê a burrada que estava fazendo e vem correndo atrás dele ao ver que o cara está de nave. Ela pergunta se o carro é mesmo dele ou se é alugado. Ele fala que ele tem os documentos do carro e que o carro é dele. O YouTuber fala que não quer incomodá-la e não quer que ela chame a polícia para ele e fala que já está indo embora. A mulher pede desculpas por ter sido rude com ele e que ela não deveria ter agido assim. Então ele fala que aceita as desculpas dela. Em seguida, a garota pergunta com que ele trabalha para ter um carro de luxo como esse. Ele fala que tem uma empresa de supermercados e que ele é um dos acionistas e que agora ele já está milionário. Em seguida, ele convida ela para vir almoçar com ele e, inexplicavelmente, ela aceita o convite dele e entra na McLaren. Lá dentro da McLaren, depois de alguns minutos de conversa, ele fala para ela descer do carro, que ele precisa dizer algo a ela. Mas a garota fala que não quer descer do carro porque é muito confortável. Então ele dá a volta, abre a porta da McLaren e pede para ela descer do carro.
Então, ele fala que não vai sair com ela porque ela é uma garimpeira de ouro e ele não sai com interesseira e fala que ela perdeu sua chance quando o desprezou. A garota tenta convencê-la a dar uma chance para ela, mas sem sucesso ela vai embora. E depois ela, inconformada, ainda volta para tentar convencê-lo novamente a sair com ela. Porém, ele acelera o carro e deixa a interesseira falando sozinha. O vídeo começa com Joel se passando por um morador de rua para fazer o teste da interesseira. Assim que passa uma bela jovem, Joel aborda e fala que ela não precisa ter medo. Quando ela chega perto, ele fala que ela é linda demais e pergunta se ela não teria $20 para ele poder almoçar e cortar o seu cabelo. Então ela tira $50 e entrega a Joel. Ele agradece dizendo que aprecia muito a generosidade dela. Em seguida, Joel pergunta se ela tem um namorado. A garota fala que sim, que ela está namorando. Então, Joel fala que só queria conversar um pouco porque as pessoas sempre o ignoram e acha que ele estragou sua vida porque ele quis e virou um sem-teto. Então ela fala que tem alguns minutos para conversar com ele. Joel pergunta a ela quanto tempo ela está namorando e ela fala que já faz mais de um ano. Então ela pergunta por que ele está nessa situação. A seguir, Joel explica para ela que ele tinha muito dinheiro e era muito rico, e que ele é viciado em apostas e que perdeu todo o seu dinheiro em um cassino, e que sua mulher até chegou a se separar por causa do vício. Ele fala que a única coisa que restou para ele foi seu carro, e desde então ele dorme no seu carro e gosta de pegar um ar fresco aqui nesse lugar. Depois de alguns minutos de conversa, Joel devolve para ela os $50. Ele fala que na verdade ele não é um sem-teto e que ele é um youtuber muito grande e famoso, e que faz vídeos para pegar garimpeiras de ouro, mulheres interesseiras, e que ela passou no teste e que ela não foi interesseira. A garota fica surpresa com o que ele revela. Então Joel chama ela para conhecer a sua Lamborghini. e ver sua real condição financeira. Joel a convida para entrar na Lamborghini e mostra para ela a câmera que está gravando e a garota fica muito surpresa. Então, dentro do carro, Joel explica para ela que se ela não tivesse o ajudado, ele iria se levantar e ir em direção à sua Lamborghini. E se ela mudasse de ideia e mostrasse interesse e visse falar com ele, que ela seria uma interesseira. Mas ela já o tratou bem desde o começo e foi muito generosa com ele. Joel fala que ela é uma mulher genuína e chama ela para ir na frente do carro. Então Joel, olhando para a câmera, fala que ela deu $50 e foi muito gentil com ele e passou no teste. Ele pede para ela falar seu Instagram para seus seguidores seguir ela na rede social. E termina o vídeo falando que ela é um exemplo de mulher a ser seguido e que o dinheiro não é tudo na vida. E não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e vamos pro próximo vídeo. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Ferrari branca. Ele aborda a loira e pergunta como ela está e qual o seu nome. E ela fala que se chama Bianca. Nate então fala que é um prazer conhecê-la e que ele se chama Nate. E pergunta para onde ela vai. Ela responde que está indo encontrar com alguns amigos. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela,
mas ela responde que não, porque ele não faz o tipo dela e fala que o tipo dela é um cara rico. Então Nate se despede e vai em direção à sua Ferrari, e na hora que a garota vê a máquina do youtuber, a mágica acontece e ela volta imediatamente para falar com ele e vem dizendo que o carro dele é muito bom. Ela então pergunta se o carro é dele. O youtuber responde que sim e pergunta se ela gosta e fala que está combinando com a roupa dela. A garota fala que a Ferrari dele é muito linda. Então ela pergunta se ele não pode levar ela para dar uma volta para eles se conhecerem melhor. O youtuber fala que pode sim, mas pergunta se ela não vai mais encontrar seus amigos. Ela responde que não, que agora ela quer sair com ele. Dessa vez, Nate pergunta se pode pegar o número dela e ela fala que sim. Ele passa o telefone para ela anotar o seu número. Nate então pergunta se ela tem mesmo namorado e ela responde que não. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro com ele para eles conversarem lá dentro mais à vontade. Ela entra no carro achando que vai se dar bem com o Nate e vamos ver o que isso vai dar. E dentro do carro, resumindo, o YouTube pergunta por que ela estava sendo tão distante com ele na hora que ele foi falar com ela. Ela responde que ela ficou nervosa e sempre os caras mexem com ela. Então, depois que ela viu o seu carro, ela ficou impressionada e viu que ele é um homem de verdade. Nate então pergunta se ela não ficou nervosa quando viu o seu carro. Ela fala que não, que ela gostou muito do carro dele. Nessa hora, o youtuber fala que pensou melhor e acha melhor ele não sair com ela. A garota pergunta por quê. Ele responde que ela está demonstrando ser uma garimpeira de ouro e que ela não queria nada com ele e agora só quer sair com ele por causa do carro. Ela tenta negar e fala que não é garimpeira, mas o Nate fala que é sim e manda ela descer do carro. Ela desce do carro, fala que ele é um idiota e que o carro dele é alugado, mas no fim acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Charlie abordando essa bela jovem para tentar fazer o teste da interesseira. Ele inicia uma conversa perguntando onde fica um bom restaurante na cidade. Ele fala que é novo no lugar e está tentando almoçar em um bom restaurante. A garota fala que pode tentar ajudá-lo. Então ele fala que está de férias e está na cidade para tentar relaxar um pouco. Em seguida, ele pergunta o que ela faz. Ela fala que trabalha com imobiliária. Então, ele fala que trabalha com criptomoeda e faz NFTs. Ela fala que não sabe o que é um NFT. Então ele explica que são cards digitais que podem ser vendidos online e que valem muito dinheiro. Na sequência, ele pergunta se ela está solteira e ela responde que sim. Então ele pergunta se ela pode passar o seu número para ele. Ela fala que sim e passa o contato para o youtuber. Então ele convida ela para vir almoçar com ele e ela topa e aceita o convite. Então eles vão caminhando até o carro dele que está ali na frente e ele fala que esse é o meu carro. A garota fica muito impressionada com a BMW i8. Ele fala que esse negócio de NFT dá muito dinheiro e ele está ficando bem rico. Ele também fala que tem uma Lamborghini, uma McLaren e deixa a garota ainda mais impressionada. Então ele pergunta se ela gosta da cor da BMW. Ela fala que ela é bem feminina e gosta da cor rosa, mas que a cor do carro também é muito bonita.
Então ele fala que vai levá-la para almoçar com ele e que ela vai gostar ainda mais do carro. Mas ele chama ela e fala que precisa dizer uma coisa para ela. Ele fala que tem que dizer a verdade. Então ele explica que ele é um youtuber famoso e que está gravando um vídeo para pegar a garimpeira de ouro. Porém, ela passou no teste e foi muito gentil e genuína com ele, e que ela não foi interesseira. Então ele mostra para ela a câmera e fala que tudo está sendo filmado para o seu canal no YouTube. Em seguida, ele chama ela ali atrás e fala para ela dizer o seu Instagram para os seguidores dele seguirem ela lá na rede social. Então ele termina o vídeo dizendo que ela foi sensacional e fala que vai levá-la para almoçar com ele agora e dar uma volta em seu carro. E chama ela para entrar na máquina. E não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e vamos pro próximo vídeo. O vídeo começa com o YouTube TK em um papo bem descontraído com essa morena. Ele pergunta se pode dar uma carona para ela e ela responde que não o conhece e não sabe se estaria segura com ele e que ela mora logo ali na frente e sendo assim ela não precisa de carona. TK pede desculpas e fala que começou mal e pede desculpas para ela. Ele fala que seu nome é TK, se apresenta para ela e pergunta qual o nome dela. Ela diz a ele que se chama Melry. Então o youtuber fala que está tentando conhecê-la melhor e que ele gostou dela e que ela chamou sua atenção. E fala que ela tem razão de não aceitar carona de estranhos. Então ele pergunta se ao menos ele pode pegar o seu número de telefone, pois ele pode se conhecer melhor e ela vai ver que ele é um cara muito legal. Ela diz a ele que talvez ela passe seu número para ele, dependendo da conversa que eles tiverem, se for agradável para ela. Então TK pergunta para ela qual a programação dela de hoje e pergunta se ela tem algum compromisso. Ela o responde que não tem nenhuma programação para hoje e que se ele quiser eles podem sair para fazer alguma coisa. TK então fala que está ótimo para ele e que ele estava trabalhando e por isso está com essas roupas, mas que ele vai passar em sua casa para se arrumar adequadamente. Ela pergunta em qual lugar que ele vai levá-la. E TK fala que ela pode escolher o melhor restaurante que ele vai pagar para ela. Ela fala que quer comer frutos do mar e uma comida diferente. Então TK toca na mão dela e fala que vai fazer o dia dela ser tão especial quanto ela. Então ele fala para ela vir com ele até o seu carro para eles irem até a sua casa para ele trocar de roupa. Então, quando ela acha que o carro dele é aquele carro simples e barato ali da frente, ele fala para ela que o carro dele é esse Corvette. E a garota fica muito impressionada com a nave do TK. E a seguir, ele fala para ela entrar no carro para ver como é bom o carro dele. Dentro do Corvette, a garota pergunta como que ele consegue ter um carro assim, trabalhando como operário de uma obra. Então TK explica para ela que ele é o engenheiro-chefe da obra e que está vestido assim porque faltou funcionário na sua equipe. E fala com ela que ele não liga muito para roupas e para ele tanto faz como ele está vestido ou se está como um simples operário. A seguir, ele pergunta por que ela foi gentil com ele e lhe deu muita atenção, mesmo quando ela não sabia que ele tinha um carro de luxo igual o Corvette. Ela fala que achou ele divertido e que gostou de conversar com ele. Então TK explica que ele está fazendo um teste para o seu canal no YouTube para saber se ela era interesseira. Então ele fala que está gravando e mostra a câmera para ela e fala que tem um cameraman ali filmando.
Então, ele fala que ela foi muito gente boa com ele, diferente das outras mulheres que são muito interesseiras. Ele chama ela para descer do carro para dar um oi para a câmera. Então TK encerra seu vídeo falando que ela não foi uma Gold Digger e que é uma mulher genuína, e fala que o Instagram dela está na descrição do vídeo do canal do TK. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like. E vamos pro próximo vídeo. O vídeo começa com Charlie abordando essa jovem para fazer o teste da interesseira. Ele pergunta se ela não gostaria de beber um drink com ele. Porém, a garota diz a ele que não fala inglês, que ela só fala espanhol. Mas o YouTube é esperto e diz a ela que ele fala um pouco de espanhol e pergunta o nome dela. E depois dela falar o seu nome, ela fala que precisa ir embora porque ela está atrasada. O YouTuber pede o telefone dela, mas ela diz que não. Então ele fala que vai deixá-la ir embora e abre a porta do Corvette. E é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela pergunta se o carro é dele e fala que é muito bom e demonstra interesse. Então, ele confirma que o carro é dele e ela pergunta o que ele faz para ter tanto dinheiro. Ele diz a ela que trabalha com NFTs e ganha muito dinheiro com suas artes e deixa a garota muito impressionada. Então, ela fala que eles podem sair para tomar uma bebida juntos e agora é ela que demonstra interesse em sair com o cara. Depois do YouTube concordar com ela, ele chama a garota para ver como é o interior do seu carro. E é claro, ela não perde tempo e entra no carro mostrando muito interesse. Na sequência, ele pergunta para ela, de uma nota de 1 a 10, qual nota ela dá para ele. E é claro, ela fala que 10. Em seguida, ele fala que tem outra pergunta e diz a ela porque ela não queria falar com ele e depois que viu seu carro mudou de ideia e veio até ele. Ela fala que gostou do carro. O YouTuber fala que é porque ela é uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais nada com ela, porque ele não sai com garimpeira. Ela tenta se explicar, mas o YouTube não aceita sua justificativa e ela vai embora e acaba se dando mal. O vídeo começa com London abordando essa morena. Ele pergunta como ela vai e fala que ela tá linda e em seguida ele fala seu nome e se apresenta para ela. Ele então fala que gostou muito das tatuagens dela e fala também que queria fazer uma tatuagem e pergunta onde ela fez. E ela responde que fez com um amigo dela. Em seguida ele pergunta de onde ela é. E ela responde que ela é da Flórida. Ele então fala que está perguntando porque eles poderiam se conhecer melhor e que ele gostou da vibe dela. Ela responde que ele não faz o tipo dela. O London então pergunta qual que é o tipo dela. E ela responde que com certeza não é o dele. O YouTuber então fala que ela está julgando o livro pela capa e a deseja um bom dia e vai na direção do seu Corvette. Quando ela vê que o indivíduo está de nave, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela pergunta se o carro é dele e demonstra total interesse. Ele fala que sim e pergunta o porquê. E ela fala que ele tem um ótimo carro. O London então pergunta o que ela quer e ela pergunta se ele ainda quer sair com ela. O London dessa vez fala que ela disse que ele não faz o tipo dela e que ela estava sendo muito rude com ele. Ela pede desculpas e fala que sabe que errou e exagerou com ele. O London então fala que ele está indo embora porque ele não faz o tipo dela.
Ela pede para ele passar um número para ela para eles manterem um contato e se conhecerem melhor. Ela fala que eles poderiam se dar muito bem juntos. London então fala que ok e pega o telefone dela e anota o seu número. Ele fala que agora ela tem o número dele. Ela então pergunta se ele tem certeza que não quer sair com ela agora. London então fala que se ela quiser, ela pode entrar no carro com ele agora. Ela não perde tempo e entra no Corvette de London. Dentro do carro, ela começa a alisar o London e fala que eles podem ir para o shopping para ele comprar roupas para ela e que ele vai ser bem recompensado. Porém, o youtuber fala que não tem nenhum motivo para ir pro shopping gastar dinheiro com ela, sendo que ele acabou de conhecer ela agora. Ela fala que ela pode ser muito generosa com ele. London fala que ela tinha dito que ele não fazia o tipo dela e mudou de ideia depois que viu o seu carro. Ele fala que ela mostrou ser muito interesseira e que ele não sai com garimpeira de ouro e que não quer mais perder o seu tempo com ela. Ele fala pra ela descer do seu carro porque ela já perdeu a sua chance de sair com ele. Ela desce do carro e acaba se dando mal. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua BMW i8. Ele aborda essa linda morena e pergunta como ela está e fala que ela tá muito linda. Ela pergunta o que ele quer com ela e depois dele falar que quer conhecê-la, ele pergunta qual o nome dela. Ele fala seu nome e tenta se apresentar, porém ela fala que ele está perto demais e pede para ele se afastar dela. Ela fala que não vai falar o seu nome. Ele pergunta se pode falar com ela bem rápido, porém ela responde que está com muita pressa. Sendo assim, o YouTube fala que ele é novo na cidade, está tentando fazer novas amizades, porém a garota fala que não tem nada a ver com isso e sai andando. Em seguida, o Nate vai na direção da BMW e a mulher não resiste e vem se apresentando, pegando na mão dele. Ele então pergunta o que ela ia fazer agora e ela fala que nada demais porque estava indo para a sua casa. Em seguida, ela fala que o carro dele é muito bom e pergunta com o que ele trabalha. O Nate fala que tem sua própria empresa no ramo de calçados. Ele então pergunta se ela já andou em uma BMW e a garota responde que não. Ele então chama ela para tirar algumas fotos com o carro dele. E ela topa e começa a fazer a maior pose nas fotos. Em seguida, ele chama ela para eles começarem dentro da BMW. E é claro, ela aceita e entra com ele na máquina do youtuber. E ela fica achando que vai se dar bem com o Nate e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta se ela tem namorado, e depois dela falar que não, ele fala que isso é bom demais para ser verdade, e ela fala que não tem mesmo namorado. Ele então pergunta por que ela estava sendo tão rude com ele quando tentou falar com ela. Ela responde para ele que parecia que ele não tinha nada. Ele pergunta por que ela disse isso, e ela responde que é porque ele estava parecendo um vagabundo. Mas nessa hora, o Nate fala que não vai levar ela em lugar algum, porque pra ele já tá claro que ela é uma garimpeira de ouro e demonstrou ser uma mulher interesseira. Ele então fala pra ela descer do carro dele. Ela acha ruim e fala que quer ir pra casa dele, mas o Nate fala que ela disse que ele parece um vagabundo e que ele não quer nada com ela e manda ela descer do carro. Ela desce falando que o youtuber é um fracassado, mas no fim acabou se dando mal.